Olá, meu nome é Thales Chalub Cerqueira, sou defensor público há 11 anos, defensor público no estado de Mato Grosso do Sul e atuo especificamente na área de execução penal há aproximadamente 6 anos, tendo como atribuição principal e específica o atendimento de pessoas privadas de liberdade. Atendimento este realizado dentro de unidades prisionais. Eu fui convidado para falar sobre a importância do trabalho das pessoas privadas de liberdade. E esse vídeo está sendo gravado dentro do curso Pena Justa, elaborado aqui dentro a partir do Plano Nacional Pena Justa. Plano esse que foi elaborado em resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, onde houve o reconhecimento que o sistema prisional brasileiro é caracterizado por um estado de coisas inconstitucional. O que é isso? Em resumo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o sistema prisional brasileiro como um todo viola sistemática e massivamente o direito das pessoas privadas de liberdade. Os direitos humanos são sistematicamente violados no âmbito do sistema prisional brasileiro. E como resposta a esse reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, todos os entes públicos, os poderes públicos, em todas as esferas, poder legislativo, judiciário, executivo, funções essenciais da justiça, defensoria pública, ministério público, advocacia privada, entidades civis, foram convidadas de forma a colaborar com a solução, com a superação desse estado de coisas inconstitucional. É nesse âmbito que o curso tem sido elaborado com diversos temas, diversas apresentações de temas relacionados a esse aspecto do sistema prisional. E no meio desses diversos temas, proferidos por outros colegas, eu fui convidado para falar sobre a importância do trabalho das pessoas privadas de liberdade. O Plano Nacional Pena Justa, ele apresenta 4 eixos principais. Os 4 eixos são os seguintes: controle de vagas e superlotação, focado ali na gestão das prisões, dignidade e habitabilidade, visando melhorar a infraestrutura, a saúde, a alimentação e as condições básicas das pessoas privadas de liberdade, a reintegração social, com foco no trabalho, na educação e em alternativas para os egressos, para as pessoas que saem do sistema prisional, e, por fim, o fortalecimento dos sistemas, para garantir que esse estado de coisas inconstitucional não se repita. E a questão do trabalho das pessoas privadas de liberdade, ele tem relação direta com esses 4 eixos do programa do Plano Nacional Pena Justa. Daí a importância e a relevância do tema que nós vamos tratar brevemente nessa conversa. Em relação ao controle de vagas de superlotação, como a gente vai falar mais adiante, o trabalho tem função importantíssima, porque ele funciona como um redutor de pena a ser cumprida. O trabalho, dias de trabalho funcionam remindo pena, reduzindo pena a ser cumprida. E com isso, automaticamente há um impacto no controle de vagas e na superlotação. Quanto maior a oferta de trabalho, maior será a redução de tempo de pena a cumprir e menor o tempo em que as pessoas passarão no sistema prisional ocupando a vaga. Ou seja, a relação direta com esse primeiro eixo do Plano Pena Justa, o controle de vagas e superlotação. Em relação à dignidade e habitabilidade, poucas coisas têm uma relevância maior para a pessoa privada de liberdade para garantir a dignidade mínima no cumprimento de pena do que a oferta de um trabalho digno e especialmente remunerado. Ainda em relação à reintegração social, de igual modo, a importância do trabalho e da capacitação para o trabalho tem relação direta com a reintegração social do egresso, com a pessoa que deixa o sistema prisional. Quando ela tem a oportunidade de se qualificar profissionalmente, de exercer um trabalho digno, justo, as chances dela, ao sair do sistema prisional, não reincidir, não voltar a cometer práticas delitivas e retornar ao sistema, é muito maior, e estudos apontam isso, a gente vai falar logo mais. Então há também uma relação direta aqui do trabalho da pessoa privada de liberdade com a reintegração social e, por fim, o fortalecimento do sistema, na medida em que cada passo desse contribui sensivelmente para que esse estado de coisas inconstitucional não se repita, e essa é a ideia do plano. Então,
tema que a gente vai tratar hoje, essa questão do trabalho da pessoa privada de liberdade, tem muita relevância com os 4 eixos do plano Pena Justa. Então a gente está tratando de algo que é mas muito relevante num sistema prisional reconhecido por um estado de coisas inconstitucional. Eu costumo dizer que há uma discrepância muito grande entre o que a população em geral ou a opinião pública pensa a respeito do trabalho da pessoa privada de liberdade, da pessoa presa, e daquilo que a própria pessoa privada de liberdade pensa e quer a respeito do trabalho. É muito comum, especialmente quando as pessoas conversam comigo ao saberem que eu trabalho na área de execução penal, atendendo e frequentando unidade prisional, visitando unidade prisional, é muito comum as pessoas falarem algo do tipo, preso tem que trabalhar. Preso não pode ficar à toa. E eu escuto aquilo com atenção e questiono, né? E tento fazer com que a pessoa desenvolva mais esse raciocínio para eu entender exatamente o que ela quer dizer, qual é a angústia dela em relação a isso. E o que as pessoas externam é essa percepção de que a pessoa privada de liberdade, ela não trabalha dentro do sistema prisional porque ela não quer, porque ela prefere o ócio, né? Porque ela prefere o não desenvolver nenhuma atividade laboral. Essa é a opinião pública, de modo geral, de pessoas que não conhecem o sistema prisional brasileiro. Em contrapartida, quando eu atendo uma pessoa privada de liberdade, eu posso garantir que 80% a 90% das principais demandas que essas pessoas privadas de liberdade trazem é justamente essa, doutor, me ajuda a conseguir um trabalho. É um raciocínio exatamente o oposto desse que a opinião pública traz. Então, o que nós temos, na verdade, em relação ao trabalho da pessoa privada de liberdade, não é essa ideia da opinião pública, do que a pessoa privada de liberdade, ela prefere o ócio. Na verdade, ela quer trabalhar, ela prefere trabalhar, ela insiste em trabalhar, mas, infelizmente, o sistema prisional nosso pouco oferece de vaga e de oportunidade de trabalho para essa pessoa privada de liberdade. Então a gente vai trabalhar aqui de forma muito sucinta. Primeiro, os marcos normativos a respeito do trabalho da pessoa privada de liberdade, algumas normas internacionais que tratam do tema, depois a gente apresenta de forma muito resumida também o aspecto constitucional, o que a Constituição traz, as normas infraconstitucionais e, ao final, a gente tece alguns comentários de ordem jurisprudencial, de ordem prática, para contribuir com o tema. Primeiro, em relação às normas internacionais, é importante trazer aqui as regras de Mandela, né, as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de pessoas reclusas. A regra 4, ela traz ali como objetivo da pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. E esses objetivos só podem ser alcançados, de acordo com a regra, se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração dessas pessoas após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e respeito com as leis. O item 2, que é o que nos atinge, diz o seguinte: para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades devem proporcionar educação, formação profissional e trabalho. A regra 98 e seguintes, do mesmo diploma, traz ali o direito à oportunidade de trabalho, o trabalho, dizendo que o trabalho deve ser útil e significativo, não meramente punitivo, isso é importante ressaltar, que deve haver uma voluntariedade e esse trabalho deve ser remunerado. Então aqui a gente tem marcos internacionais tratando do tema. Do ponto de vista constitucional, nós temos ali no artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana como o centro de todo o ordenamento jurídico. Então a pessoa não perde a condição de sujeito humano, de sujeito de direitos, e a sua dignidade por ter a sua liberdade privada. Logo, o trabalho é uma forma concreta de preservar essa dignidade no cárcere. No artigo 6º, a gente tem ali disposições relacionadas ao trabalho como um direito social. E é importante reforçar essa ideia de que a execução penal deve ocorrer dentro de um Estado constitucional. A pessoa privada de liberdade não perde esses direitos que não foram atingidos pela restrição da liberdade. A lei de execução penal, por sua vez, ali no artigo 28, trata o trabalho como um dever social. E esse trabalho deve respeitar a dignidade e também possuir finalidade educativa e produtiva. Também o artigo 29, a questão do trabalho deve ser, sempre que possível, remunerado.
tem uma lista de destinações específicas para esse trabalho, e ainda a questão da remissão. Na Lei de Execução Penal, nós temos também o trabalho como um instrumento para a redução do tempo de pena a ser cumprida. Então, a cada 3 dias de trabalho, há previsão normativa para que haja redução de 1 dia de pena. Num sistema prisional superlotado, caracterizado pela superlotação, o trabalho ofertado à pessoa privada de liberdade é um importante instrumento de controle populacional prisional. E muitas vezes isso não é visto pelo poder público com essa ótica, né? Com essa importância e com essa relevância. A gente tem aqui também, do ponto de vista jurisprudencial, o reconhecimento de peculiaridades relacionadas ao trabalho judicial. Na DPF 336 do STF, foi reconhecida ali a constitucionalidade de um patamar diferenciado e mínimo da remuneração da pessoa privada de liberdade. Por mais que isso seja muito questionável, isso faz com que o trabalho da pessoa privada de liberdade seja muito interessante para o setor produtivo privado. As oportunidades de realização e de celebração de convênios entre o poder público, entre os sistemas penitenciários e a produção privada, as empresas, as indústrias, é grande, inclusive, e é muito interessante para o próprio setor produtivo privado. Então, há um campo muito fértil aqui de possibilidades de convênios a serem celebrados, de oferta de vagas, e que podem aumentar sensivelmente essa oferta de vagas às pessoas privadas de liberdade, especialmente levando em conta também aqui essa possibilidade admitida pelo STF. A gente tem ainda aqui um outro elemento que vale a pena chamar a atenção, especialmente em relação às pessoas privadas de liberdade, às mulheres privadas de liberdade. A gente tem um paradigma muito importante do STJ, no HC 920-980 de São Paulo, onde foi reconhecido como trabalho para fins de remissão a amamentação. Então, mulheres privadas de liberdade tiveram seus filhos no cárcere, obviamente, e aqui a gente tem inclusive um julgamento que com perspectiva de gênero, né, acompanhando a determinação do Conselho Nacional de Justiça. O STJ reconheceu que essa mulher, obviamente, ao dar à luz, ao exercer os cuidados maternos com seu filho recém-nascido e com a amamentação, obviamente ela não estaria em condições de exercer qualquer outro trabalho na unidade prisional. E aí o STJ, então, reconhece aquele trabalho como um trabalho a ser reconhecido, inclusive para fins de remissão de pena. É um precedente muito valioso e muito importante. A gente já tem outros precedentes como esse já começando a se espalhar pelo Brasil, inclusive aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Voltando àquela questão da desconexão, né, entre a perspectiva geral e aquela que de fato acontece no sistema prisional em relação à oferta de vagas e ao interesse das pessoas privadas de liberdade em ter um trabalho enquanto cumprem pena, dados informados pelos próprios estados brasileiros, obtidos no site do Senapem, indicam no estado de Mato Grosso do Sul uma população prisional, e eu vou me restringir aqui, por exemplo, ao regime fechado, uma população prisional de 14.703 pessoas. Dessas 14.703 pessoas, apenas 4.406 estão em atividade laboral, sendo que dessas 4.406, apenas 2.779 exercem atividade laboral remunerada. Então, de 14 mil pessoas privadas de liberdade, menos de 3 mil pessoas exercem atividade laboral remunerada. Essa é a realidade do Mato Grosso do Sul. E aí eu tomei a cautela de usar uma população prisional maior, na verdade a maior população prisional do Brasil, para a gente ter uma outra referência, que é a de São Paulo. No estado de São Paulo, nós temos uma população prisional de quase 200 mil pessoas privadas de liberdade. 197.071 pessoas. Dessas quase 200 mil pessoas, apenas 39.500 exercem atividade laboral. Então, há uma baixíssima ocupação laboral. De modo global, no Brasil como um todo, em 2024, apenas 25,4% das pessoas presas trabalhavam. Isso no ano de 2024, o índice
que, embora seja maior já registrado, o maior índice já registrado, ainda está longe das metas nacionais e reflete essa carência de vagas e oportunidade. Então, nós temos o trabalho como um importante instrumento ressocializador e garantidor da dignidade da pessoa humana privada de liberdade. Por outro lado, nós temos uma baixíssima oferta de vaga de trabalho a essas pessoas privadas de liberdade. Eu cito como exemplo as 2 unidades prisionais mais recentes criadas na capital do estado de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Essas 2 unidades prisionais recém-criadas, criadas nos últimos anos, na arquitetura prisional delas, no desenho da arquitetura delas, não houve qualquer ideia de uma estrutura física que pudesse abarcar empresas da iniciativa privada, convênios, para que ali fossem realizadas atividades laborais. Então nós temos as 2 unidades prisionais mais recentes que praticamente não conseguem oferecer vaga de trabalho, a não ser vaga de trabalho relacionada à manutenção da própria unidade prisional, manutenção de limpeza, conservação patrimonial, nada além disso. Então é preciso, a partir desse reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, entender o trabalho da pessoa privada de liberdade como um importantíssimo instrumento de dignidade, como um importantíssimo instrumento de ressocialização, como um importantíssimo instrumento aliviador até da superpopulação prisional. Aliviador em 2 sentidos, na medida em que o trabalho gera remissão de pena e diminui o tempo da pessoa no cárcere, e na medida em que a pessoa que mais exerce atividade profissional, maior a possibilidade dela não reincidir, dela não voltar para o sistema prisional. Então há inclusive uma lógica orçamentária, né, do ponto de vista financeiro do Estado. Há uma urgência no investimento nisso, em ofertar, em possibilitar o trabalho nas unidades prisionais, para que isso possa refletir, atacar de algum modo nos 4 eixos do programa Pena Justa. Eu termino mencionando um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que indica uma relação inversamente proporcional entre o número de vagas de trabalho oferecida enquanto cumprimento de pena e os índices de reincidência. Quanto maior a oferta de vagas de trabalho em determinado ambiente prisional, menor são os índices de reincidência. Esse estudo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina chegou a essa conclusão e os índices são consideráveis. Então a gente tem um importantíssimo instrumento aqui de redução de reincidência criminal. Eu repito e concluo dizendo isso, num estado de coisas inconstitucional, num sistema prisional reconhecido por violar maciçamente o direito das pessoas privadas de liberdade, nós temos o trabalho e a oferta de trabalho que é um dever do Estado, pelas normas que a gente apresentou, e um direito da pessoa privada de liberdade. Nós temos esse instrumento como um elemento importantíssimo de superação desse estado de coisas inconstitucional. Muito obrigado.